Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, que nos fala um pouco sobre uma semana ou uma sucessão de semanas um pouco difíceis para Donald Trump na área dos tribunais, onde tem de alguma forma acumulado derrota sobre derrota. Bem, também tem acumulado uma outra vitória, mas aparentemente menos importante, que as derrotas que o tribunal tem infligido sobre as políticas de Donald Trump. Como é que está a ver esta situação numa altura em que vamos entrar de férias e antes de entrarmos no Natal ainda temos eleições intercalares? Bom, os dias de facto não têm sido, digamos, mais favoráveis para Trump, salvo se o ouvirmos. E Exatamente. se ouvirmos Trump, nada corre mal, tudo corre magnificamente bem, e portanto o mundo é um mar de rosas em que ele passeia a sua cabeleira loira. E portanto, Trump vive, isto é muito interessante porque é um discurso de um otimismo permanente, faz parte, António, vale a pena lembrar, faz parte um pouco dos discursos do poder. O discurso do poder nunca é normalmente um discurso auto-interrogativo. No caso de Trump é o exagero nisso, que é tudo está bem, mesmo quando está mal. E, portanto, o que tem acontecido é o seguinte: não obstante o equilíbrio dentro do Tribunal, Supremo Tribunal Federal, que é um elemento fundamental da história americana e do funcionamento dos Estados Unidos, o Trump ter conseguido reverter esse equilíbrio, supostamente em seu favor, mas apesar de tudo, mesmo os juízes que foram nomeados com alguma indicação ideológica ou política, têm, apesar de tudo, digamos, o seu currículo, a sua história e a resposta perante os seus pares relativamente a um mínimo cumprimento da lei. E Tem não que conseguir obstante, ver só ao espelho todos os dias. exatamente, quer dizer, é evidente que eles são escolhidos porque nos Estados Unidos estas coisas estão muito marcadas, aqui em Portugal também vimos isso outro dia na nomeação para o Tribunal Constitucional, mas nos Estados Unidos as coisas passam por viés de natureza ideológico, comportamental, e isso, de certa maneira, condiciona os juízes, mas de qualquer forma eles respeitam o direito e esse ponto tem sido importante para eles. O que se está a passar relativamente ao Tribunal e aos tribunais, porque não é só ao Supremo Tribunal de Justiça americano, é também a alguns tribunais de jurisdição mais limitada, é que muitas das atitudes atribiliárias que Trump tem tomado em determinadas áreas confrontam-se com a lei e confronta-se com o peso da lei e com a necessidade dos juízes dizerem, não por razões necessariamente ideológicas, mas apenas pelo cumprimento da lei, que isso não pode ser feito. Isso aconteceu com várias coisas, agora aconteceu, e estamos a gravar isto no início de julho, no primeiro dia de julho, aconteceu ontem com uma decisão muito importante, que é a questão que está na Constituição Americana de que quem nasce nos Estados Unidos, seja o filho de um imigrante, seja até o filho de um turista, tem direito, por aquela velha regra jurídica do jus soli, a ter nacionalidade americana. É uma coisa que acontece em vários países do mundo. Trump pretendia garantir a possibilidade de não atribuir nacionalidade àqueles que, por exemplo, fossem os filhos dos imigrantes ilegais, etc. É claro que é muito complicado isso para os juízes que querem cumprir a lei. E, portanto, ontem Trump teve essa derrota, que é uma derrota importante para aquilo que é a sua agenda ideológica anti-imigração. Mas tem havido outros casos, nomeadamente a tentativa de Trump de afastar um membro da Reserva Federal, uma senhora que era membro da Reserva Federal, várias pequenas outras circunstâncias que são derrotas de natureza processual. Qual é o efeito político disto? Nós estamos, eu continuo a dizer o que disse o que tenho dito há vários anos aqui, nós estamos às vezes um bocadinho marcados por aquilo que são os jornais que lemos, a leitura que fazemos, as CNNs do mundo, os New York Times. Nós não sabemos se o eleitor americano verdadeiramente pressente isto. E se tem um impacto, se isto tem um impacto na sua imagem, na imagem de Trump nele próprio. Isto é, se Trump está fragilizado por este tipo de questões. Ou se, pelo contrário, há um conjunto de pessoas que pensam como Trump e que acham que, pelo contrário, ele deve lutar contra isto e ir até ao fim e conseguir contrariar a lei se necessário for. E, portanto, vamos ver o que é que isto dá. A sensação que há é que
há um conjunto de obstáculos com que Trump se tem vindo a confrontar. Se somarmos a isto as questões, por exemplo, da guerra no Irão, que não está a correr muito bem a Trump, é uma guerra estranha em que há avanços e recuos, aquilo que são os efeitos práticos do acordo conseguido pelos Estados Unidos no Líbano, que depois não tem consequências no terreno, a própria relação com Israel, que tem um efeito psicológico naquilo que é o grande apoio tradicional que Israel tem nos Estados Unidos, e Trump está metido nisto, e nós perguntamos, e agora como é? Em relação às intercalares que o António referiu, que têm lugar em novembro, isto tem efeitos negativos sobre a imagem de Trump? Nós não sabemos. Agora, que de facto há aqui um conjunto de nuvens sobre o comportamento, sobre a vida dos Estados Unidos à volta do presidente no caminho para as eleições, isso é uma realidade. Terá isto um efeito prático concreto negativo para Trump e para os seus apoios na Câmara dos Representantes ou no Senado? Vamos ver. Os sinais não são ainda totalmente conclusivos. De algum modo, aquilo que. E é a jurisprudência, digamos, quando Trump achou que tinha ganho as eleições, apesar de as eleições terem sido ganhas por Joe Biden, o que aconteceu foi que eh, a entourage e os norte-americanos que apoiavam Trump mantiveram-se firmes e fiéis a Trump e o que resultou na vitória posterior de Donald Trump. É possível, embaixador, que em novembro uma situação semelhante se dê, isto é, que o núcleo original de apoio a Trump considere que o edifício jurídico é menos importante do que a figura do presidente? Pois, esse é o grande drama e é a grande dúvida que existe sobre se os Estados Unidos estarão a afastar-se daquilo que é um Estado de Direito. Isto é, a partir do momento em que um Estado de Direito, eu não queria fazer o trocadilho fácil, se torna num Estado de Direita, eh, eh, podemos ter aqui o afastamento daquilo que é a legalidade primordial e o seguimento de uma linha ideológica. Porque o que acontece é o seguinte: é verdade que Trump, que acha que não perdeu as eleições de 2020, quando foi a estas eleições, mais de metade do eleitorado votaram nele. O que significa, portanto, que mais de metade do eleitorado continua convencido, continua a seguir a narrativa e a retórica de Trump. O que significa, portanto, que Trump tem aquilo que às vezes se diz que é uma maioria de opiniões que deve e que o edifício jurídico e o edifício político deve seguir essa maioria de opiniões. Pois, mas isso é transformar, digamos, um Estado de Direito num Estado puramente, digamos, representativo daquilo que é a maioria conjuntural. Nós estamos a assistir hoje a um caso, eu sei que não é muito popular eu estar a referir isto, que é o caso na Hungria, em que o novo presidente, o novo primeiro-ministro húngaro, que ganhou com uma esmagadora maioria e tem uma maioria de mais de 2/3 no Parlamento, quer mudar a Constituição, quer proibir a possibilidade de reeleição para evitar o regresso de Orbán. Bom, se nós consideramos que, sob o ponto de vista político e ideológico, é desejável combater o orbanismo, se assim se pode dizer, bom, então tudo é legal. Só que a ideia que existe sempre nos países democráticos e que têm um funcionamento democrático é que o que é politicamente, o que tem politicamente força, tem apesar de tudo um teto, e esse teto é a legalidade. E essa legalidade é aquilo que garante que amanhã há uma mudança de poder, como aliás na Hungria houve. A mudança de poder permitiu que outras pessoas chegassem ao poder. E, portanto, esse é um terreno muito complicado. E nos Estados Unidos nós estamos para ver, em particular, se Trump, perante uma possível derrota eleitoral em novembro, imaginemos que os equilíbrios, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado, lhes são desfavoráveis, como é que ele vai reagir? Será que vai afrontar a legalidade? E será, como o António estava a referir, que os seus apoiantes estão dispostos digamos, a levar essa vontade política contra a lei até ao fim? Vamos ver. Obrigado, embaixador. Ficaremos à espera do que vai fazer essa maioria muito pouco silenciosa. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.
Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pegar em algo que o embaixador disse. Queria que falasse do Estado de Direita do Peru. 4 vezes depois, ou à quarta vez, Keiko Fujimori conseguiu ser eleita presidente do Peru. O que é que lhe parece, embaixador, que podemos esperar da filha daquele torcionário que chegou a governar o país há uns anos atrás? António, em primeiro lugar, há aqui uma coisa que me parece interessante. A senhora Fujimori ganhou com 50,13% dos votos. O seu opositor, Roberto Sanches, teve 49,7% ou qualquer coisa. O que significa, portanto, que a democracia funcionou. E, portanto, e este é um ponto interessante. Já tinha acontecido, nós falamos isso na semana passada, na Colômbia, com grandes tensões, com um país dividido ao meio, mas por um voto se ganha, por um voto se perde. E, portanto, esse ponto eu acho que é fundamental. Apesar de tudo, nos Estados Unidos não foi assim. Trump considera que não perdeu as eleições de 2020. Ora bem, havendo a garantia de que o resultado final de uma eleição, escrutinado pelos tribunais, pelas câmaras representantes das instâncias da aferição eleitoral, é respeitado, isso é muito importante. O que é que Fujimori, vale a pena lembrar, é filha de alguém que esteve 10 anos no poder no Peru, que titulou uma ditadura sinistra no Peru, primeiro à luz da luta contra o terrorismo e que depois a luta contra o terrorismo, como nós sabemos, em várias partes do mundo, desde logo a começar pela Rússia, onde Putin fez o que fez na Chechênia e outros sítios tais à base da luta contra o terrorismo. A luta contra o terrorismo dá um lastro para muitas coisas. E o que é que o Fujimori fez, na altura, uma, criou uma ditadura ali dentro e um modelo ditatorial ali dentro, com o apoio da sua filha, vale a pena dizê-lo. Esta senhora apoiou o seu pai. E Exatamente, não é inocente, não é? depois disso, Fujimori esteve preso. Esta senhora também já esteve presa. E ela tentou há 16 anos entrar na política e fez 4 eleições, perdeu, esta é a quarta eleição em que ela vai, e portanto ganhou esta eleição. Fez uma aliança, digamos, partidos bastante à direita, de extrema direita até ao centro conservador, mas apareceu um candidato ainda mais à direita do que ela, o que de certa maneira recentrou a sua imagem e foi eleita. E provavelmente o candidato de esquerda não cumpriria, digamos, os mínimos e tendo em atenção também algum passado conflitual no própria política interna que este candidato parece que teve. A grande questão está em saber como é que ela vai governar, porque ela é presidente, mas em abril houve eleições que afastaram o seu poder, o seu partido, da maioria dentro do Congresso. E, portanto, nós vamos entrar no Peru em mais um ciclo que não é inédito, de presidentes que têm uma Câmara de Deputados que lhe é desfavorável. E, portanto, isto vai criar uma grande instabilidade e vai induzir uma grande instabilidade. Dito isto, e lembrando aquilo que falámos na última conversa, que é que o Fujimori representa aquilo que representa o novo presidente de Espriella na Colômbia, isto é, a ala mais pró-Trump. É verdade que o candidato mais à direita que ela tinha nestas eleições, que era trumpista oficial e defensor de Bolsonaro, não foi eleito. Mas ela também é dessa ala. E os Estados Unidos estão seguramente, neste momento, muito satisfeitos com a vitória desta senhora, porque esta senhora traduz, de facto, a onda de direita que está aí, que estava já no Chile, que estava antes disso na Argentina, e que aparentemente cobra a América Latina, e em particular cobra a América do Sul. Vamos ver as eleições do Brasil em novembro e sobre isto iremos falar muito. E, portanto, é este o terreno em que estamos no Chile, sem grandes surpresas, porque a vitória da senhora Fujimori era bastante expectável. Ela tem, vale a pena dizê-lo, ela tem ao longo do tempo da ditadura do seu pai, ela defendeu o seu pai até ao fim, mas depois fez algumas críticas ao modo como o funcionamento do regime, nomeadamente em matéria repressiva, funcionou, e em particular criticou muito Vladimir Montesinos, que era o homem
da polícia secreta, do exército, que era a figura mais macabra de todo aquele sistema. E, portanto, vamos ver. Ela foi-lhe dada esta oportunidade e logo veremos como é que a vida política peruana vai funcionar. Permita-me, embaixador, que faça aqui um pequeno parênteses, mantendo-nos na América do Sul, mas que não tem nada a ver com o Peru. Parece-lhe que a resposta dos Estados Unidos à tragédia na Venezuela está a correr como era suposto correr? Os Estados Unidos, a tragédia na Venezuela, que é de proporções extraordinárias e afetou e agora se vê a importância da comunidade portuguesa dentro da Venezuela, a quantidade de portugueses afetados, mortos e feridos e em condições difíceis na Venezuela, e é muito bom que nós nos mobilizemos, porque uma das vertentes da nossa política externa, para um país que tem uma diáspora deste, é precisamente estar atento àquelas áreas da nossa diáspora que estão mais desprotegidas pela circunstância dos regimes, dos países onde estão, não terem capacidade de dar resposta às questões mais primárias. É triste que assim aconteça, mas temos que estar na primeira linha dentro da União Europeia em favor do apoio à Venezuela nesta crise. Os Estados Unidos, pensava-se, curiosamente, que os Estados Unidos iam aparecer como uma espécie do grande benfeitor da Venezuela, tendo em conta, digamos, aquilo que foi o rapto do petróleo venezuelano que eles fizeram e até os rendimentos que daí extraíram. Mas aparentemente isso não tem acontecido de uma forma, pelo menos, muito visível, que era o que os Estados Unidos deveriam fazer, é de fazer isso de forma visível, para mostrar, digamos, a bondade da intervenção na Venezuela. E, portanto, a sensação que se tem é que o desmantelamento da máquina de ajuda externa dos Estados Unidos, que nós aqui já falamos, da USAID e outros mecanismos, cria, digamos, uma falta de agilidade a tudo o que forem ações de natureza, eu diria, mais generosas por parte dos Estados Unidos no campo internacional. E por isso mesmo a sensação que se tem é que não parece que a Operação Venezuela para os Estados Unidos esteja a funcionar muito bem. Era uma bela oportunidade para mostrar que os Estados Unidos estavam com os seus amigos venezuelanos, tendo em conta que Trump até diz que é a figura mais popular dentro da Venezuela. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir comentários sobre aquilo que lhe parece que será o futuro imediato do Reino Unido, que vai ter um novo primeiro-ministro, e que aparentemente está interessado em manter o Partido Trabalhista numa lógica de centro-esquerda que uma parte dos trabalhistas consideram excessivas, nomeadamente porque é a extrema-direita que prevalece em termos das sondagens de intenções de voto. Como é que está a ver esta alteração num país, vale a pena recordar sempre que nos últimos 10 anos teve eh, pelo menos quatro, cinco, se não estou em erro, primeiros-ministros. É muito interessante esta figura. Eu devo confessar que há uns meses conheci Andy Burnham porque se dizia que havia um presidente da Câmara do Grande Manchester que era candidato e que havia muita gente do partido que gostava de o ter e que vinha da ala esquerda, mas não muito à esquerda, e que tinha uma ação, nomeadamente no âmbito de Manchester, bastante positiva, com apoio às empresas, mas ao mesmo tempo com uma intervenção do Estado, com uma política social curiosa, nomeadamente na área habitacional, e portanto é uma figura nova. Eu sei que não é muito popular na comunicação social hoje em dia falar-se das questões do aspecto das pessoas. Faz parte do politicamente correto não falar do aspecto das pessoas. Eu vou falar. Andy Burnham está claramente a tentar desengravatar o Reino Unido. Aparece com umas t-shirts azuis escuras, sem gravata muitas vezes, outras vezes com gravata, quando vai ao Parlamento tomar posse do lugar que teve, que é o que lhe permite agora estar candidato a ser Primeiro-Ministro, e está a tentar mostrar uma espécie de contraste físico até, com um candidato que tinha uma imagem muito cinzenta, que era o caso de Keir Starmer,
Keir Starmer era um homem muito cinzento, tinha um ar, digamos, eu digo à vontade isto, porque sou funcionário público, tinha um ar de funcionário público. E, portanto, Pior ainda, tinha o ar de conservador. sim, provavelmente, quer dizer, no vestuário, seguramente. Mas, quer dizer, também isto tem muito a ver com a imagem tradicional dos políticos britânicos. E, portanto, podemos estar a assistir aqui, não diga uma espécie de Mary Quant da mini-saia, mas podemos estar aqui a assistir a um desengravatar da política britânica e a um descrispar da política britânica. O Parlamento Britânico ainda, os homens ainda vão de gravata para o Parlamento Britânico. Será que no tempo de Andy Burnham essa mudança se vai fazer? Não sei. Não sei. Este adjornamento às vezes não é possível, tendo em conta, digamos, o peso da tradição. Burnham pode ser, digamos, um abalo dentro do Partido Trabalhista. Vamos ver como é que ele faz o governo, quem é que leva para o governo, que tipo de sinais é que dá relativamente, por exemplo, à área empresarial. Há sinais que a área empresarial não está descontente com a chegada de Burnham, mas ele tem um problema, que é um problema de natureza prática, como aliás já foi denunciado pela líder do Partido Conservador, que é o orçamento. A Libra não está no euro. Quer dizer, a Libra não é o euro. Logo tem as suas próprias regras. Mas as suas próprias regras são aferidas naturalmente pelo Banco de Inglaterra e são aferidas naturalmente por regras, digamos, de bom senso, de natureza económica ou financeira, e nomeadamente em matéria orçamental. Bana não pode ir muito longe no aumento da dívida e do déficit que aí decorre, e, portanto, tem ali as suas limitações. E Kemi Badenoch, a líder do Partido Conservador, que não é o principal partido que se opõe a Burnham, o principal partido é o Reform de Nigel Farage, diz onde é que ele vai buscar dinheiro para essas políticas mais neo-keynesianas, mais de intervencionismo estatal. Vamos ver o que é que ele vai fazer, onde é que tira, onde é que põe. É preciso lembrarmos que uma das razões da queda e podemos um destes dias falar longamente, quando o Burnham tomar posse, por exemplo, das razões da queda de Keir Starmer. Uma delas foi, em relação a algumas bandeiras de natureza social, de políticas sociais, Keir Starmer ter-se afastado daquilo que era, digamos, a matriz de um partido que é um partido trabalhista, que é um partido socialista ou social-democrata. E o facto de ter-se afastado disso terá levado muita gente a afastá-lo, e mais do que isso, e terá levado alguns deputados trabalhistas a considerarem que se fossem com que isso estava até às próximas eleições, que obrigatoriamente têm que ser em 2029, embora este governo pudesse avançá-las, mas não é nada provável que o venha a fazer, perderiam os seus lugares. E, portanto, no fundo, o afastamento de Keir Starmer e a chegada de Burnham é claramente produto dessa avaliação de custo-benefício. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer e quais são as propostas de Burnham. Agora, há um aspecto novo, há um aspecto, digamos, um bocadinho mais adjornato e mais mudado. Mas, enfim, é o Concílio Vaticano II, provavelmente, dentro do Partido Trabalhista, que, aliás, vale a pena dizer, passou já por alguns períodos assim, mas nunca nenhum deles abalou, digamos, em termos de imagem, o partido, como parece abalar este. E o Partido Trabalhista já teve algumas lideranças no passado, pelo menos 3, que estava bastante à esquerda, mas nunca com impacto naquilo que é a imagem dos seus próprios líderes. Vamos ver se os ingleses não preferem uma espécie de contra-reforma votando no Reform É UK. verdade. De qualquer maneira, embaixador, o novo primeiro-ministro teve, já anteriormente, quando achou que isso era politicamente correto, teve várias intervenções em que foi razoavelmente crítico de Donald Trump. Acha que também por isso a sempre propagandeada, mas nunca concretizada aliança abrangente entre o Reino Unido e a sua antiga colónia está novamente colocada em causa? As relações de Trump com Keir Starmer também já não eram grande coisa. E Exatamente, mais do que isso, nem com os anteriores, apesar de conservadores.
nem com os anteriores. Apesar de, atenção, talvez com Boris Johnson, apesar de tudo, havia ali uma, não sei se era o cabelo, mas havia ali qualquer coisa, já lá estamos nós outra vez a falar do aspecto, mas havia ali qualquer coisa de similaridade, ou enfim, talvez alguns aspectos de natureza comportamental. Mas quando Keir Starmer perdeu o lugar, Trump imediatamente veio dizer: pois ele perdeu o lugar porque ele não presta, porque ele disse umas coisas negativas relativamente a Keir Starmer. E, portanto, não parece que Burnham tenha na manga alguma carta que possa seduzir Trump. Ainda por cima, no momento em que Trump, neste momento, fala de uma coisa, não falámos há bocadinho disso, que é o perigo do comunismo na América. O perigo do comunismo na América, vale a pena dizê-lo com todas as letras, é a confusão deliberada que existe em várias partes do mundo, América de um lado, mas também Portugal do outro, de confundir o socialismo com o comunismo. E como o Trump pressente que, neste momento, nomeadamente em vários setores ligados ao Partido Democrático nos Estados Unidos, há setores socialistas, nomeadamente aquele que tem a ver com o mayor de Nova Iorque, etc., Trump está a procurar fazer essa imagem. Ora bem, se Burnham, no Reino Unido, aparece com uma agenda social-democrata, socialista para Trump, isto é, comunista, bom, Trump aí saltará. Portanto, eu não vejo, devo confessar que não vejo que esta nova liderança trabalhista possa ser mais simpática a Trump do que era Keir Starmer, que tentou, fez o possível, foi tão longe quanto a razoabilidade o permitia. Vale, no entanto, a pena dizer, já relativamente a Keir Starmer e a Burnham, o seguinte: os, os líderes europeus têm vindo a fazer grandes elogios a Keir Starmer, a montante da chegada de Burnham, para sublinhar o alinhamento de Keir Starmer com o resto da Europa no tocante à questão da Ucrânia. Porque temem que haja ali algum desalinhamento por parte de Burnham. Burnham não deu sinais desse aspecto, terá dado sinais numa certa altura de evoluir relativamente a uma posição britânica mais contestável, que era a questão de Gaza, e portanto aí pode haver alguma evolução. Eu devo confessar que não espero da parte de Burnham nenhuma atitude de distanciação relativamente ao apoio à causa ucraniana nesta fase. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos ficar hoje por aqui. É um assunto que, evidentemente, regressaremos. Continuem a seguir a arte da guerra no site do Jornal Económico e nas redes sociais do jornal. Obrigado e até para a semana.